Que bom. Gente, então vamos lá, que agora o papo é FUVEST. Vamos falar sobre a redação, uma redação que requer um perfil e um cuidado bem forte por parte dos candidatos. É uma redação que exige uma leitura atenta, um olhar afiado e conexões que vocês vão estabelecer. E a gente vai passar aqui as últimas dicas. Antes disso, vamos falar da FUVEST como vestibular geral. Vamos colocar as principais informações que são importantes de vocês terem antes da gente partir para a redação. 2 dias de prova, 5 e 6 de janeiro. Dia 5, domingo, português e redação, valendo 50 pontos cada. Observe o valor que tem uma redação, hein? Dia 6, segunda-feira, disciplinas específicas, de acordo com a carreira, a área que cada um escolheu. Horário de início às 13 horas. Duração de cada prova, 4 horas, já considerado o tempo para transcrição, ou seja, vocês vão ter que se programar de uma forma bastante organizada para dar tempo de fazer tudo. São questões dissertativas. Caneta transparente aqui de tinta azul, lápis ou lapiseira para rascunho, apontador, borracha e régua transparente. Aqui são as informações gerais. Fiquem com elas e vamos seguir. Especificamente, vamos falar um pouquinho agora da prova de redação, como ela é constituída. É proposta uma questão, geralmente, que deve ser respondida ao longo do texto. É claro que se vai ser pedido um texto dissertativo argumentativo, vai ser exigido um posicionamento. Então, vai haver uma questão, sim, proposta, ainda que não esteja evidente. Entre 20 e 30 linhas autorais. E esse autorais, quando a FUVEST pensa em autoral, ela está pensando assim, um texto autônomo, um texto de que o candidato se aproprie, ele utiliza a coletânea como o ponto de partida para uma reflexão, ele incorpora a coletânea ao seu repertório e vai embora fazendo alguma coisa que tenha as suas digitais. O gênero é dissertativo argumentativo, eles pedem dissertação em prosa, e a gente vai esclarecer aqui esse em prosa, porque alguns candidatos ainda ficam, mas quer dizer o que em prosa? Tem que ter diálogo? Tem que ter alguma coisa? Não, é o contrário de inverso, não é inverso, é em prosa. Norma padrão da língua portuguesa, e aqui a gente pede que vocês tenham muito cuidado, principalmente na questão das gírias que estão tão incorporadas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas, por favor, prestem atenção a isso. O título é obrigatório e aqui se avalia a capacidade de síntese do candidato. O título é interessante que não seja uma mera reprodução do tema, da proposta, que ele traga já algum tempero e, às vezes, até sinalize o posicionamento do candidato. E a coletânea deles é abrangente, com textos curtos e densos. Atenção, às vezes eles trazem 4 versos de um poema. E espera-se que o candidato saiba fazer alguma inferência a partir daí. Às vezes imagens, poemas, canções. E as imagens da FUVEST são sempre muito interessantes porque são imagens não óbvias, não é uma legenda natural. Exige sim uma interpretação. Isso aqui, por exemplo, foi do vestibular 2019. Ele traz só isso, ó, escultura de um garoto negro, esculpido no tamanho real. E ele vai, é quase como para cego ver, com seus cabelos crespos, seu nariz largo. A legenda não sinaliza nada. Porém, o candidato, o que se espera? Que olhe para isso e diga assim, uau, nós estamos falando aqui de um negro que está espontaneamente se cobrindo de outra cor. E aqui a gente pode falar da aculturação, a gente pode falar de preconceito, a gente pode falar de autoestima, de aceitação, de uma série de elementos que estão aqui numa simples imagem. Então, o que a gente quer é que vocês não desprezem o poder, a força e a capacidade de alimentação de uma coletânea formada por imagens. Nossa, depois dessas dicas que a Helena deu da coletânea, da leitura de imagens, eu anotei tudo. Anotem, isso é muito importante. Mas vamos agora para os critérios de correção da FUVEST, ok? Basicamente, o texto de vocês vai ser avaliado a partir de 3 critérios. O primeiro deles, eliminatório, tipo de texto e adequação ao tema proposto. Então aqui a FUVEST leva muito a sério que você realmente faça uma
dissertação em prosa, com todas as características que vocês já estudaram desse gênero de texto. Não use primeira pessoa, jamais dialogue com o leitor. E aqui está uma avaliação muito séria da leitura que você fez, se houver, da frase temática, se for colocada, e de toda a coletânea que vai ser apresentada para vocês. O segundo critério, estrutura, é um critério bastante complicado, porque avalia toda a coerência, toda a estruturação dos argumentos, a organização das ideias, como você vai apresentar o seu ponto de vista. Eu aconselho que vocês tragam o argumento mais forte para o final do texto. Como você tem de 20 a 30 linhas, e não tem a obrigação e nem deve pensar em proposta de intervenção, você tem um espaço maior. Então, se for possível, pode até trazer um terceiro argumento, vai ficar bom. Mas se você trouxer 2 argumentos muito bem feitos, bem trabalhados, tá ótimo também. E o último critério, que é a expressão. A FUVEST leva muito a sério a norma padrão. Então, vamos olhar para toda a parte gramatical, pontuação, regência, acentuação gráfica, ortografia. Vamos olhar para o uso de conectivos, né, para que as relações lógicas do texto, que são avaliadas também no segundo critério, elas sejam bem feitas. Evitem aspas, escolham palavras que realmente traduzam o que você quer passar. Isso também é bom porque isso é muito levado em conta a questão da propriedade vocabular. Evitem usos como tipo, querendo ou não, isso é uma coisa, é algo. São expressões vagas que não trazem objetividade ao seu texto. Bom, esses são os critérios que a FUVEST considera para a correção de texto de vocês. Agora, a gente vai para aquelas dicas finais, assim, matadoras. Siga a estrutura clássica. Introdução, contextualize o tema e traga a tese no primeiro parágrafo. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas a FUVEST não obriga que a gente traga. Não, ela não obriga, você pode explicitar a tese no final. Mas se você está acostumado a trabalhar a tese no começo, se você se sente mais seguro assim, não vai inventar moda na hora, né? Segue aquilo que você já está fazendo. Tese no início ou tese no final, tudo bem, mas se você puser a tese no início, retome a conclusão. Desenvolvimento, né, onde você vai trabalhar as ideias que você prometeu na introdução e que você vai desenvolver. Aqui entra uma questão muito importante, que é o repertório produtivo. Preste atenção. Como a Helena disse, um texto muito autoral, né, você tem muita contribuição para trazer. Então traga pelo menos 2 repertórios produtivos. O que é um repertório produtivo? Não jogue as coisas. Se você gosta de uma ideia, você acha que aquela ideia se encaixa, pode ser um repertório histórico, pode ser filosófico, pode ser um filme. Não jogue apenas aquilo. Desenvolva, explique, conecte aquilo com o recorte temático. Isso é um repertório produtivo. O importante do repertório é fazer essa intertextualidade entre o que você sabe do tema com o que a FUVEST deu para você do tema. E finalmente, a conclusão do texto. Não, de forma alguma, faça proposta de intervenção. Você tem 3 possibilidades. Você pode retomar a sua tese. Você pode, após a retomada da tese, você pode fazer uma expectativa daquilo que você acha que vai acontecer. Você pode fazer uma conclusão coesiva, que é muito legal. Você citou algum filósofo, citou algum filme, você explicou e você retoma na conclusão, ok? Mas fuja da proposta de intervenção, beleza? E aí? Deu, né? Eu acho que eles entenderam, né, Helena? Eu espero que sim. Eu acho que eles vão arrasar. Vão sim, nós vamos ter muito bicho para parabenizar e para abraçar e para ficar todo manchado de tinta, né? Isso. Que é a melhor coisa, aquele abraço manchado de tinta, a tinta da vitória, né, gente? Um beijo, boa prova. Para vocês, tchau.